Milhares e milhares de povos existiram durante a humanidade. Alguns deles com mais destaque, outros com menos. Mas uma coisa não podemos negar. Cada uma dessas civilizações possui uma história riquíssima, seja ela por meio de guerras, brigas políticas, disputas por sobrevivência, destaque nas artes, no estudo e muito mais. No Brasil, certas vezes, não temos dimensão do tamanho da cultura de povos que viveram muitos anos atrás no nosso próprio continente. Até mesmo porque a história que nos é contada advém dos brancos europeus e não de quem, de fato, já estava por aqui. Hoje, queremos mostrar a vocês, não um povo, mas queremos falar sobre uma identidade, um jeito de ser e fazer as coisas. Para isso, eu vou pedir a ajuda de alguns dos meus colegas para que juntos a gente volte no tempo. Vamos voltar cerca de 2000 anos no passado e vamos diretamente para Bolívia. Aperta seus cintos e vamos lá. Olha, uma coisa eu acho que qualquer um sabe. Os antigos povos que residiam aqui na América do Sul possuem uma cultura riquíssima, muito vasta e muito influente. Até hoje, países como o México são muito influenciados pelos povos que viviam ali antigamente. E falando de cultura, você já ouviu falar sobre a cultura de Tiahuanaco? É dela que a gente vai falar para vocês hoje. Mas normalmente se começa falando de um lugar, de um povo, de uma civilização por sua história, por tudo que aconteceu, dando uma pincelada por cima de tudo. Mas hoje a gente quer começar diferente. Vamos começar primeiro falando sobre a cultura de Tiahuanaco. E por que, você pode perguntar? A cultura de um povo é a sua essência, é o que define o ser de uma civilização. O que esse povo faz e o que deixa de fazer. Isso vai ser muito importante para a gente entender tudo que vai vir a partir de agora. A cultura de Tiahuanaco é o nome de uma cultura arqueológica que se expandiu nos atuais países da Bolívia, Peru e norte do Chile, entre os anos de 1500 a.C. e 1187 d.C. Sua área de influência, visível em objetos de iconografia peculiar, compreende a bacia do lago Titicaca como região nuclear, de onde se distribui em direção aos vales e costa do Oceano Pacífico a oeste. A região do Chapare a leste e o oásis de São Pedro de Atacama ao sul. Sua capital e principal centro religioso era a cidade de Tiahuanaco, localizada às margens do rio homônimo, poucos quilômetros ao sul do lago Titicaca, no atual departamento boliviano de La Paz. Acredita-se que Tiahuanaco obteve uma série de bens e recursos de ecossistemas diferentes do Titicaca, por meio de intercâmbios com várias sociedades locais nas terras altas e vales, embora também administrassem enclaves populacionais em áreas como Cochabamba, nos vales do leste da Bolívia. O local de Tiahuanaco é caracterizado por uma extensa infraestrutura cerimonial que atesta o pensamento, difundido por objetos mais leves, como cerâmicas e tecidos. Quero Tiahuanacota. Calma, não se assusta, isso não é um palavrão, muito menos um xingamento. Muito provavelmente você nunca ouviu essas duas palavras na sua vida, mas eu vou te explicar o que é. Essa é precisamente uma forma de expressão material que encontra a maior perfeição técnica, sempre sujeita a mudanças cronológicas e, sobretudo, a variação espacial. Embora inicialmente se pensasse que a cerâmica mais grosseira de Tiahuanaco seria a mais recente ou decadente, a descoberta em 2006 de mais de 400 peças cerâmicas de grande perfeição e cor na ilha de Parite, na porção menor de Titicaca, datava de por radiocarbono em 1000 d.C. Vamos discutir essa ideia. Assim, o significado da variedade de cerâmica Tiahuanaco ainda é muito debatido. Há uma variedade notável entre as áreas da própria bacia do Titicaca, sem falar nos estilos derivados do Tiahuanaco em áreas como Azapa, no Chile, ou Cochabamba, na própria Bolívia. Tiahuanaco também se destacou na arte têxtil, com predominância do uso de lã de camelidos andinos, tapeçarias geradoras de estilos próprios e policromáticos e originários do boné de 4 cantos, usado para classe alta. No início de 500 d.C., então devido à influência de Tiahuanacotta, surge em 700 d.C. no estado Huari. Esses têxteis eram altamente complexos, observáveis em áreas secas como o norte do Chile ou as terras altas do sul da Bolívia. Eles usaram a tecnologia de bronze extensivamente, destacando seu uso na arquitetura cerimonial de pedra na forma de clipes de fixação. Outros materiais trabalhados por Tiahuanaco ou por regiões sujeitas à sua influência ideológica foram ornamentos de ouro e prata laminados, entalhes em madeira, pirografia, cestaria e contas de colar em pedras semi-preciosas, osso e concha. Charles Stanish, Nicole Coutu, Deoran Blom e Alex Vranchi. Esses são alguns dos arqueólogos que foram capazes de trazer ao mundo e, para nós, nessa apresentação, um pouco mais sobre a história desse povo riquíssimo. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre como esse povo se organizava politicamente e economicamente.
a política de Tiahuanaco tinha foco principal na crença e na religião, então não foram usados poderes militares durante o processo de conquista territorial. Eles usaram seu poder religioso para se expandir através de atividades que aconteciam na cidade central de Tiahuanaco. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essas crenças, porque agora é importante a gente entender como que eram as atividades econômicas dos Tiahuanacos. Atividades agrícolas, pecuárias e artesanais eram as principais fontes econômicas de Tiahuanaco. Por se encontrarem próximos ao Lago Titicaca, o plantio de batata, milho e outros alimentos ficava muito mais fácil, sem contar as atividades de pesca e criação de ovelhas e lhamas, que além de serem utilizados como alimento, também tinham um papel fundamental no transporte comercial e na produção de tecidos de qualidade. E com o tempo, eles também acabaram desenvolvendo uma técnica de conservação desses alimentos, que consistia em desidratar os tubérculos e as carnes que eles comiam. Assim elas tinham um tempo de duração muito maior, o que ajudava muito em tempos de seca e escassez. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre aquelas crenças religiosas que eu falei agora há pouco. Bom, o povo tiahuanaco era monoteísta e tinha como principal divindade o deus Wiracocha, ou o deus do cajado. E alguns pesquisadores acreditam que esse seria o mesmo deus cultuado pelos últimos povos incas que povoaram a terra e também a mesma divindade cultuada pelos povos Aimara, só que os Aimaras chamavam de Tupanã, o deus do vulcão e dos raios. E até hoje no vilarejo de Pumapunco, que é um local um pouquinho afastado da cidade de Tiahuanaco, ainda tem conservada uma imagem de Wiracocha na Porta do Sol, onde ela está rodeada de seres alados esculpidos na rocha. Acredita-se também que, além de Wiracocha, os Tiahuanacos também acreditavam em uma outra divindade, chamada Xaxapuma, que para eles era isso que realizava a proteção dos importantes templos que ali haviam. Só que ele exigia alguns sacrifícios em troca. Em representações encontradas nas escavações, ele era representado com uma máscara felina, um nariz alongado, que fazia referência ao uso de alucinógenos, um machado em uma mão e uma cabeça cortada na outra, e assim ele ficou conhecido como o Sacrificador. E além de Wiracocha e Xaxapuma, os Tiahuanacos também acreditavam em outras divindades, como por exemplo Amaru e Malco. Amaru era o espírito do fogo e da agricultura, que era sempre representada por uma cobra com asas de águia, cabeça de lhama e cauda de peixe. Já Malco era o espírito das montanhas e das grandes alturas, e ele não tinha uma representação fixa, pelo menos não o que foi achado nas escavações. E por falar nas escavações, existem evidências de que tanto os sacrifícios quanto os cultos religiosos em Tiahuanaco eram complexos e acompanhados do uso de alucinógenos, como semente de ruica, parica e folha de coca, e aparentemente eles eram utilizados pelos sacerdotes e pelos humanos que iriam ser sacrificados. Nessas escavações realizadas em sítios arqueológicos foram encontradas sepulturas humanas. Dentro das tumbas foram encontrados os restos mortais dos sacrificados e vestígios de alucinógenos. Porém, não foram encontrados os crânios desses sepultados, o que explica muito a simbologia por trás da representação de Xaxapuma. E além disso, durante essas escavações também foram encontrados restos de cerâmica, peças de cobre, oferendas, ossos de animais, entre outras coisas que muito provavelmente eram utilizados para essas atividades religiosas. Agora veremos como esse povo surgiu. Os Tiahuanacos não deixaram história escrita, e a população local atual pouco conhece de sua história. Por isso não se sabe ao certo o ano exato em que eles apareceram, mas segundo uma teoria baseada na arqueologia, acredita-se que isso aconteceu entre o ano de 400 e 500. A comunidade alcançou proporções urbanas entre os anos de 600 e 800 e se tornou um importante poder regional no sul dos Andes. De acordo com algumas estimativas, na sua máxima extensão, a cidade cobria aproximadamente 6,5 km² e teve entre 15 e 30 mil habitantes. O império continuou a crescer, absorvendo as culturas mais do que as erradicando, aumentando grandemente a sua população até aproximadamente o ano 950. Nesse momento ocorreu uma dramática mudança no clima. Houve uma significativa queda de precipitação na bacia do Titicaca, sendo que alguns arqueólogos sugerem a possibilidade de ter ocorrido uma seca. Conforme as chuvas diminuíam, muitas cidades mais distantes do lago Titicaca começaram a gerar menores colheitas, diminuindo o excedente de comida. Graças à eficiência dos seus campos agrícolas elevados, a capital se tornou o último reduto de produção agrícola. Mas finalmente,
até o inteligente mecanismo dos campos elevados sucumbiu ao clima. Tiwanaku desapareceu por volta do ano 1000, porque a produção de alimentos, fonte de seu poder e autoridade, secou.